Graça e paz, eu sou o pastor Ademir Nunes, pastor presidente da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista, e esta é a nossa série de mensagens Vereda. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em Neemias capítulo 2. Eu farei a leitura no versículo 8 e versículo 18, mas toda a mensagem fará menção ao que está acontecendo aqui no capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias. Então, o versículo 8 diz: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Versículo 18 diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Eu quero então meditar nessa palavra e ver essas verdades que nós vamos encontrar aqui. E o tema desta mensagem é a boa mão de Deus sobre mim. A boa mão de Deus sobre mim. Neemias servia como copeiro do rei, o rei Artaxerxes, e já estava este rei no 20º ano do seu mandato. Neemias então recebe cartas que falavam da situação precária que se encontrava a cidade de Jerusalém. E Neemias então desejou voltar a Jerusalém para reconstruir os muros e para voltar a ter contato com o seu povo ali na cidade de Jerusalém. Mas para isto, ele precisava da autorização do rei Artaxerxes. Então, ele procurou o rei, contou para o rei aquilo que estava acontecendo, e ele então fez uma oração, e vamos chamar assim uma oração relâmpago, uma oração em espírito, para que o rei pudesse agir favoravelmente a ele. Então o rei dá a Neemias a autorização que ele precisava para voltar a Jerusalém. E é claro que a história de Neemias ela é muito conhecida de todos nós, que ele voltou e reconstruiu os muros da cidade, e Deus deu a ele vitória, e foi um tempo muito abençoado. Mas eu quero destacar que nestes dois versículos, tanto no versículo 8 como no 18, Neemias vai dizer que a boa mão de Deus estava com ele. A boa mão de Deus estava com ele. E eu quero então pensar um pouco a respeito de que a boa mão de Deus está conosco. Então, primeiramente, é preciso destacar que aquilo que Neemias tinha se proposto a realizar era algo que estava no coração de Deus. Então, quando nós realizamos algo que é da vontade de Deus, que Deus vai ser glorificado, então nós podemos contar com a boa mão de Deus sobre nós. É claro que se eu fosse pedir para Deus algo que estivesse fora da sua vontade, ou que fosse algo para um deleite pessoal, apenas para satisfação do meu ego, Deus não estaria me abençoando e a mão de Deus não estaria comigo. Mas Neemias diz que a boa mão de Deus estava com ele. E eu quero então destacar aqui o seguinte, que o desejo do coração de Neemias era um desejo de fazer algo bom. A proposta que ele levou ao rei
não era uma proposta para um bem pessoal. Ele não estava preocupado em voltar a Jerusalém, quem sabe para ver como estavam as suas terras, a herança, se porventura ele tivesse. Não, o desejo dele era de restaurar os muros da cidade, porque ele queria o bem do seu povo, queria o bem da cidade de Jerusalém. Então, o coração de Neemias era um coração que desejava o bem para o seu povo, para toda a comunidade, para Jerusalém como cidade. Então, queridos, nós precisamos ter no nosso coração inclinado para fazermos aquilo que é bom, aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que tem a aprovação de Deus. Porque quando nós fazemos isto, nós podemos estar certos de que a boa mão de Deus estará sobre nós. Deus não irá conosco por caminhos tortuosos. Quando nós intencionalmente vamos nos inclinando para aquilo que é errado, Deus não estará conosco. Deus, ele tem compromisso com a verdade, com a justiça e com aquilo que é bom. Portanto, Neemias desejou algo que era realmente bom diante dos olhos de Deus, e por isso a boa mão de Deus estava com ele, e ele podia declarar que Deus estava estendendo as mãos para o abençoar. A segunda questão que eu quero destacar aqui, quando fala que a boa mão de Deus estava sobre ele, é porque Deus moveu o coração do rei. Eu posso compreender que a mão de Deus está sobre mim, está sobre aquilo que eu estou intentando fazer, quando as coisas começam a acontecer de modo muito espontâneo e vão indicando que Deus está naquele negócio. Então Deus moveu o coração do rei em favor de Neemias. Provérbios 21, versículo 1 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Fala como um rio, né? O coração do rei é como um rio e este coração do rei está nas mãos do Senhor. Vou ler aqui o texto de Provérbios 21, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, Deus, quando está com as mãos estendidas, quando a mão de Deus está sobre nós, nós começamos a ver toda a bondade, toda as coisas que se encaixam, o favorecimento por parte do rei em nosso favor. Então, Deus moveu o coração do rei. Por isso, Neemias diz que a boa mão de Deus estava com ele. E eu quero então aqui destacar 3 questões importantes quando diz que o coração do rei se moveu em favor de Neemias. A primeira delas, ele recebeu autorização do rei. Então ele vê que Deus está agindo, que a mão de Deus está com ele, porque o rei agiu favoravelmente, autorizando, dando a ele autorização para voltar a Jerusalém. Então, este já é um primeiro passo. O rei autorizou. Mais do que isso, o rei então manda mensagens para os seus comandados, que estavam posicionados por toda a terra ali da região, dando a Neemias total segurança. Ou seja, ele sairia ali do palácio para voltar a Jerusalém e já tinha toda uma programação, toda uma ordem daquele rei para que Neemias pudesse seguir o seu caminho sem ser importunado. E mais do que isso, ninguém poderia colocar as mãos em Neemias. Então, além da autorização para voltar, ele ainda contou com toda a segurança. Então, imagine você que
você vai conversar com o teu patrão, pedindo que ele te autorize a fazer algo, e ele não só te autoriza, como te dá os recursos, te dá todas as condições, toda a segurança para que você possa realizar. Foi isto que aconteceu com Neemias. Então, o rei deu a ele autorização, deu toda a segurança, e ainda mais, o rei dá a Neemias todo o suprimento. Então ele diz que Neemias poderia passar pela floresta tal e ali receber madeiras que ele iria usar para reconstruir os muros, madeira que ele ia usar para erguer a sua casa, aonde ele ficaria alojado. Então o rei dá a Neemias todo o suprimento. Então quando você vê uma autorização real, quando você vê toda a segurança necessária e todo o suprimento, você pode dizer: a boa mão de Deus está sobre mim. Deus estava com a mão estendida sobre Neemias. Por quê? Porque o desejo de Neemias era algo que agradava o coração de Deus. Ele desejou algo bom, então Deus estava com ele. Deus está com ele, mostrando todo este favor do rei, para que ele pudesse voltar em total segurança e ainda ter todo o suprimento necessário. Então ele diz: a boa mão de Deus está comigo. Quando Neemias então chega à cidade de Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele sai pela madrugada com o seu cavalo, levou alguns poucos homens com ele e faz uma inspeção geral de como estava a cidade, qual era o estrago que o inimigo tinha causado. Então faz uma varredura, ele passeia por todas as partes da cidade e ele verifica de modo ocular tudo que estava destruído. E ele então, em cima de tudo que ele vê, ele vai fazer um planejamento para a reconstrução. Reconstrução que nós já sabemos que ele realizou. Mas aqui eu quero então fazer um intervalo para poder dizer a você que às vezes você precisa fazer um check-up, um checklist. Você precisa fazer uma introspecção e ver realmente qual é o estrago que aconteceu, qual é a área da sua vida que tem alguma brecha, que tem alguma situação pela qual o inimigo está ainda te atacando. Quem sabe num relacionamento familiar existe uma culpa sendo carregada, existe uma desconfiança, existe problemas na área financeira. Então, faça como Neemias, quietinho, saiu de madrugada e foi avaliar como era a situação. Porque nós só podemos criar um plano estratégico de restauração quando nós sabemos realmente o que está acontecendo. Então é preciso que você reveja as coisas que você fez. Você precisa avaliar como está realmente a tua vida com Deus, familiar e tudo mais. E aí você então poderá ter um plano de reconstrução e restauração. Feito este adendo, vamos voltar aqui para essa questão da boa mão de Deus que estava sobre ele. E eu quero destacar aqui, que quando ele passeou pela cidade e chamou as pessoas, ele então contou como que Deus havia operado. E ele disse mais uma vez: a boa mão de Deus está sobre mim. E isto trouxe unidade. Aquelas pessoas reconheceram que a mão de Deus estava sobre Neemias e se dispuseram a trabalhar. Então eu quero aqui falar sobre quando Deus está com a mão estendida, quando Deus está com a mão sobre você, você vai então perceber que há uma ação de Deus que vai canalizar pessoas, recursos
e tudo vai funcionar bem. Não quer dizer isenção de lutas, porque Neemias enfrentou vários adversários, mas a boa mão de Deus que estava sobre ele trouxe, nesse sentido, uma unidade de esforços. Então, o que eu quero destacar aqui nesse terceiro ponto, que é a unidade de esforços. Pessoas se dispuseram a trabalhar com poucos recursos, com poucas pessoas, mas aquelas pessoas, elas se dispuseram a trabalhar. A boa mão de Deus estava sobre Neemias, e isso fez com que as pessoas reconhecessem que Deus estava naquele negócio e se dispuseram a trabalhar. A segunda questão aqui importante é que houve unidade de propósitos. Quando a boa mão de Deus está sobre nós e as pessoas que estão conosco estão vendo a mão de Deus agindo, isso trará unidade de propósitos. Então, a mão de Deus traz unidade de propósitos. A mão de Deus faz com que estejamos unidos no mesmo esforço. Então, nós precisamos buscar em todo tempo a vontade de Deus. E nós podemos e devemos reconhecer que a mão de Deus está sobre nós. Se há algo que eu intento fazer e isso está no coração de Deus, eu posso estar certo que a mão do Senhor estará sobre mim. Se eu tenho a boa mão de Deus sobre a minha vida, eu vou enxergar o favor de Deus em tudo aquilo que eu intento realizar. E se a boa mão de Deus está sobre mim, pessoas vão reconhecer isto e vão se unir a mim nos mesmos esforços. Eu quero que você entenda que Deus está com você, que a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Faça aquilo que é agradável ao coração de Deus e saiba que a mão do Senhor está sobre você. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Que Deus te abençoe poderosamente, que você fique na paz do Senhor. Se você gostou desta mensagem, que você possa deixar o seu like, que você possa se inscrever no nosso canal e que você possa compartilhar esta mensagem com todos os seus amigos. Fique na paz do Senhor.